Olá, boa tarde. O Jornal Gazeta Norte Mineira traz para você os seguintes destaques. Biblioteca reúne mais de 2.000 livros de escritores em Montes Claros. Advogada explica a importância do contrato de trabalho dentro das relações trabalhistas. E ainda, Cruzeiro perde na estreia de Abel Braga, time celeste segue na zona de rebaixamento. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. O contrato de trabalho, especialmente depois da reforma trabalhista, ganhou uma importância muito grande nas relações de emprego. A nossa equipe conversou com a advogada doutora Ana Paula Andrade, que traz mais informações sobre o assunto. Doutora, qual que é a importância do contrato de trabalho? O contrato de trabalho, principalmente após a reforma trabalhista, ele ganhou uma importância muito grande nas relações de emprego. Então, tanto o contrato em conjunto com o regimento interno da empresa são documentos que visam complementar o que está disposto na lei em relação às normas que devem ser seguidas pelos empregados. Você poderia citar exemplos de cláusulas específicas que poderiam conter em um contrato de trabalho? Sim, o contrato de trabalho, ele pode prever questões relacionadas ao banco de horas, por exemplo, relacionadas à compensação de horas do trabalho. Ele pode prever também relações quanto à reparação de danos que o empregado possa vir a causar pela empresa. Então, ainda que não haja dolo, ou seja, ainda que o empregado não queira causar esse dano, se houver previsão no contrato de trabalho, ele deve ressarcir a empresa pelo dano que ele causou. Outras coisas também são regras relacionadas ao asseio, que são questões um pouco mais delicadas. Então, o empregador ele pode definir, por exemplo, que os empregados não usem barba, no caso dos homens, ou que usem o cabelo curto, ou que as mulheres, por exemplo, não usem determinada cor de esmalte ou determinado tom de maquiagem. Então, essas questões relacionadas ao dia a dia do trabalho, se tiverem especificadas, por exemplo, no regimento interno da empresa, que deve ser assinado pelo empregado, torna o dia a dia dessas empresas mais fácil, até para o empregado saber como que ele deve agir e o empregador saber como que ele deve cobrar dos seus empregados. Doutora, citada todas essas regras aí, mas quais são os limites do contrato de trabalho? Olha, eu sempre falo que a gente tem que analisar todas essas regras com bom senso. Então, eu citei aqui alguns exemplos que podem conter no regimento interno, ele pode ser muito mais amplo, só que a gente sempre deve analisar o bom senso. Então, por exemplo, o empregador ele pode pedir que um cozinheiro não use, por exemplo, aliança de casamento, mas por questão de higiene, mas ele não pode pedir que um auxiliar administrativo, por exemplo, não use essa aliança, porque ele extrapola o que seria o trabalho e as normas dessa empregada, por exemplo. Então, analisando as questões pelo bom senso, a empresa ela sempre vai usar no seu regimento interno aquilo que vai atender à sua empresa e que também não cause nenhum vexame ou constrangimento para o empregado. Doutora, e o que essa empresa pode fazer caso o empregado não cumpra o que está no contrato de trabalho? Caso o empregado não cumpra o que está tanto no contrato de trabalho quanto no próprio regimento interno da empresa, o empregador ele pode advertir esse empregado, suspender e, a depender da reincidência ou do dano causado ou da gravidade do fato, pode dispensar esse empregado por justa causa. E o que o empregado pode fazer caso a empresa extrapole a razoabilidade nas determinações contidas nesse contrato? Sim, como eu disse, a gente tem que analisar sempre o bom senso. Então, se o empregado perceber que ele está sofrendo situações vexatórias ou humilhantes por causa dessas determinações, ele pode pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho. E, a depender do caso, pode inclusive gerar um dano moral para esse empregado. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Maurício Nunes para o Jornal Gazeta Norte Mineira. Jornal Gazeta Norte Mineira volta em instantes.